Pensão alimentícia é sempre um problema complicado e polêmico e por mais que se fale nele, sempre resta alguma dúvida. Não é à toa que é uma das maiores demandas da Defensoria Pública. E é sobre isso que nós vamos falar no Tirando Dúvidas de hoje. E a minha convidada para essa conversa é a Defensora Pública Elaine Barros. Boa tarde, Elaine. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Por que a pensão alimentícia, apesar de tanto se falar nela, ela ainda continua assim tão polêmica e a gente nunca sabe até onde vai o direito de um e começa o direito de outro? Porque é uma grande demanda da Defensoria Pública, das pessoas hipossuficientes em geral, e há uma grande dificuldade em conseguir uma manutenção de pagamento desses valores a quem precisa. Quem precisa está sempre buscando, ou ainda tem muita gente que não sabe os seus direitos e que acaba deixando a coisa assim, indo, até o pai descobrir que não precisa pagar mais nada? Infelizmente, ainda tem muita gente que não sabe que tem esse direito e acaba não procurando a Defensoria para conseguir efetivá-lo. Mas, felizmente, essa demanda tem crescido exponencialmente, inclusive, segundo dados do nosso setor de tecnologia, somente este ano, até este momento, já foram propostas a quase totalidade de ações que foram propostas no ano passado. No ano passado foram propostas 1.750 ações de alimentos e este ano, somente até este mês de agosto, já são 1.650 ações. É sinal que as pessoas já estão mais conscientizadas Sim, desse direito, né? Mas sobre isso vamos ver uma matéria que foi preparada pela repórter Nicole Espósito. A pensão alimentícia deve ser paga aos filhos menores de 18 anos. Caso o filho faça faculdade, a ajuda deve se estender até o término do curso. O valor da pensão alimentícia é um dos principais motivos de divergências. Ao contrário do que muita gente pensa, não existe um percentual fixo ou tabela que indique o valor a ser pago. A lei não determina um percentual exato, não determina um valor exato. A lei diz o seguinte, que os alimentos têm que ser fixados na proporção dos recursos de quem presta os alimentos e da necessidade do alimentado. Vale lembrar que o direito de receber a pensão vale tanto para o pai quanto para a mãe. Isso vai depender de com quem o filho mora. Caso a pessoa responsável pelo pagamento da pensão esteja sem emprego, seja autônoma ou tenha emprego sem carteira assinada, o juiz deverá estabelecer um valor, avaliando as possibilidades de quem deve pagar a contribuição mensal. Vai também um poder de investigação da mãe, para ver como é que esse pai está vivendo, para demonstrar para o juiz que mesmo pouco ele tem condições sim de ofertar alguns alimentos, né? Aí vai fazer a pesquisa, como é que ele está vivendo, se ele está viajando, o que ele está comprando, quais são os bens que ele está adquirindo, né? Para que o juiz realmente veja que ele tem condições sim de pagar e não está pagando porque não quer. Caso o pai não tenha como pagar a pensão ao filho, os avós podem ser obrigados a arcar com a despesa, desde que possam pagá-la. Mas isso só ocorre depois de esgotados todos os meios de cobrança dos pais. A advogada de família esclarece ainda que a pensão deve ser usada para suprir as necessidades com despesas escolares, médicas e culturais do filho. Na verdade, as pessoas não têm ideia de que a pensão alimentícia não se refere só aos alimentos. A pensão alimentícia ela engloba o vestuário, as despesas básicas do menor, com o vestuário, com a alimentação, com a educação, com a saúde e até mesmo com o lazer. Então, tudo isso está dentro da pensão alimentícia. Interessante esse enfoque da advogada dizendo que pensão alimentícia, apesar do nome, não se refere só a isso, né? Qualquer outra necessidade de uma criança pode ser bancada pela pensão alimentícia, não é isso? Sim, a pensão alimentícia deve abranger todos os gastos da criança e do adolescente, como os gastos culturais, com lazer, educação, alimentação, vestuário, como a advogada falou, enfim, tudo que a criança necessite. Quer dizer, todas as necessidades dela, né? E outro enfoque interessante foi que a gente pensa que pensão alimentícia é paga apenas pelo pai. Não é bem assim, né, doutora? Não, a pensão alimentícia pode ser paga, segundo o Código Civil, pelos companheiros e cônjuges, uns em relação aos outros, pelos parentes entre si, pelos pais em relação aos filhos, e, inclusive, a Lei 11.804 de 2008 estabeleceu os alimentos gravídicos, que são devidos à mulher gestante em razão desta condição. Meu Deus, já está aumentando esse preço. Mas vamos ver o que as pessoas nas ruas querem saber a esse respeito. Meu nome é Bartolomeu, eu gostaria de saber o que o pai deve fazer quando a pensão é mais alta do que ele pode pagar. Neste caso, ele deve propor uma ação revisional de alimentos e requerer ao juiz que diminua este valor da pensão de acordo com os seus ganhos mensais. Isso é uma coisa fácil de fazer? Por exemplo, ele recebe uma notificação de que ele deve pagar
1.200, vamos dizer, eu estou falando um valor puramente fictício, 1.200 de pensão alimentícia, mas ele não pode pagar. O que ele deve fazer nesse caso? Comprovar o salário, dizer que ele não... Como é que funciona? Neste caso, ele deve justificar que não consegue pagar este valor, comprovando documentalmente seus reais gastos e solicitar ao juiz que diminua. Mas, a priori, ele tem que pagar o valor determinado pelo juiz. Tem que começar a pagar e depois pedir a revisão. A redução. Ok. Mais uma pergunta? Boa tarde, meu nome é Josiele. Eu gostaria de saber quando a mulher tem filhos de pais diferentes, a pensão é a mesma ou é variável? A pensão é variável. Como falou a advogada anteriormente, a pensão é calculada de acordo com o trinômio: necessidade, capacidade e proporcionalidade. Ou seja, cada pai recebe um salário diferente. Então, a pensão deve ser calculada com base na possibilidade de cada pai em pagar esse alimento ao filho. Quer dizer, se eu tiver 2 filhos, cada um tendo um pai diferente, eles podem receber pensões de valores diferentes, Sim. Dependendo da condição de cada pai. Exatamente. É mais ou menos isso, né? Ok, mais uma pergunta? Olá, eu sou a Maria. Gostaria de perguntar por quanto tempo uma pessoa que não, um pai, por quanto tempo que ele ficar preso por não pagar pensão alimentícia? Nesse caso, creio que ela está falando da prisão civil, que pode ser determinada quando o pai não paga a pensão alimentícia. Há uma controvérsia porque existem 2 prazos previstos na lei, um prazo de 3 meses e um prazo de 60 dias. A jurisprudência é bastante controvertida em relação a isso, mas tem prevalecido 60 dias. Mas assim, se ele pagar imediatamente, ele sai também imediatamente, é isso? Sim, se ele paga todo o débito recente, que é o que gera a prisão, e esse débito recente inclui as 3 parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e as que se vencem durante o processo, ou seja, se ele paga todo este valor, ele é liberado imediatamente. Meu Deus, se ele não tem condições de pagar, se ele não puder pagar esse montante que ele foi acumulando ao longo desse período sem pagar, ele vai ter que ficar na cadeia os 60 dias, pelo menos. Os 60 dias. E os avós, como é que eles entram nessa confusão toda e os avós acabam até sendo presos, como a gente já viu casos aqui no Brasil, no lugar de pais que não puderam pagar a pensão? Isso, esse dever de alimentos dos avós decorre desse vínculo de parentesco. Como eu falei anteriormente, a pensão alimentícia é devida entre os parentes entre si. Então, quando ocorre de o pai não ter condições de sustentar o filho, essa pensão pode ser requerida dos avós em razão deste vínculo de parentesco. É muito comum isso, dos avós pagarem as pensões, ou a gente tem sempre caso mesmo de pai ou mãe pagando a pensão? Olha, é relativamente comum isso sim, dos avós pagarem a pensão. E mãe? Mãe paga a pensão normalmente? Ou é só a mãe sempre que está buscando a pensão para o filho? Geralmente é a mãe que busca a pensão, porque geralmente é ela que fica com os filhos, né? Então é ela que tem essa necessidade dos alimentos. Ok, então quem tiver qualquer dúvida, é só procurar a defensoria, lá tem um setor especializado para cuidar disso, como é que é? Tem núcleos de família que estão atendendo diariamente as pessoas que precisam desse tipo de ação, né? Ok, então qualquer dúvida é só procurar a Defensoria Pública e pedir mais esclarecimentos. Quem sabe você tem direito a uma pensão alimentícia e nem está sabendo. Doutora Elaine Barros, Defensora Pública, muito obrigada por sua participação no Maranhão Notícias e boa tarde. Boa tarde, obrigada.